No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Humanização e Cidadania a partir de práticas literárias. Ele tem como foco principal incentivar a leitura de textos literários e o exercício da imaginação e da cidadania como práticas transformadoras da realidade. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Luciana Pimenta, coordenadora do projeto, e Luiz Felipe Vieira, extensionista de Direito. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Nós agradecemos, obrigada. Professora, quais são as atividades desenvolvidas dentro do projeto de extensão? Sim, se a gente pensar o projeto de extensão, pelo menos em suas duas principais faces, voltadas para o aluno, de dentro da PUC, e para o público extensionista, eu diria que a gente tem as atividades de preparo junto ao extensionista, de textos literários, de nossas dinâmicas, de todas as atividades que vão ser realizadas no trabalho externo da PUC, junto às escolas, são duas escolas no nosso projeto, uma escola em Ribeirão das Neves, uma escola em Contagem, então a gente prepara todo um conjunto de atividades, elaboração de textos, a gente discute esses textos previamente, qual que é o sentido que eles têm para o nosso público, em que medida eles, enquanto textos literários, poéticos, podem mexer com a sensibilidade desses alunos, podem levá-los de fato a descortínios, a imaginação, a transformação interior, a percepção da sua condição de sujeito, o seu deslocamento para esse campo de reconhecimento na esfera mais pública, cidadania, então a gente prepara esse material. E dentro da escola nós trabalhamos majoritariamente dentro de sala de aula, no espaço da sala de aula, que nos é um espaço concedido pela própria escola, num sistema de revezamento de em quais disciplinas isso vai incidir, mas a gente trabalha com dinâmicas, com leitura desses textos, com mesas redondas, com seminários em torno desses debates, com conversas, rodas de conversa, rodas de leitura, em alguma medida, alguma performance em torno disso, Isso dentro de um trabalho mais rotineiro, mais semanal, quinzenal, na verdade, ele acontece dentro de cada escola. E às vezes a gente agrega isso dentro da medida do possível, orçamento, possibilidades, trazer o aluno para outras realidades. Então a gente já os trouxe para a PUC, aqui para o teatro, para que se integrem com peças artísticas, para que a gente tenha também essa percepção da arte como transformação, como uma mobilidade interior, do interior para o exterior. Então a gente faz muito isso, ou seja, de provocar no aluno, a gente vem trabalhando com textos literários desde o início, o projeto nasceu com uma proposta de trabalhar ética e cidadania, mas a nossa ferramenta de trabalho sempre foi muito a literatura, textos literários, e a gente foi percebendo que isso era de tal maneira forte no projeto, que o projeto foi migrando de fato, até do ponto de vista do seu título, para esse lugar, trabalhar com a literatura como forma de humanização. Uhum. E como vocês fazem as escolhas dos textos? Como são textos para serem trabalhados com meninos de 15 anos, mais ou menos, a gente tem que escolher atento a essa idade, atento ao interesse dessa faixa etária, ao tempo de trabalho dentro de sala de aula. Então, nós trabalhamos basicamente com contos, crônicas e poemas. Não são trabalhos com obras literárias grandes, com textos curtos. Crônicas, contos e poemas são o nosso alvo principal. Uhum. E Luiz Felipe, quais são as atividades que você desenvolve no projeto? Bom, o projeto ele é desenvolvido em duas escolas, A escola que eu vou com a minha dupla, desde o início a gente vai em duplas nas escolas para a gente dividir os trabalhos. A minha fica em Ribeirão das Neves e a gente faz diversas atividades para demonstrar para os alunos a literatura, o direito, a cidadania, de forma mais leve, de uma forma que eles não nos enxerguem como professores. A gente não está ali dando aula para eles, a gente não está ali lecionando, a gente não está mostrando teorias para eles. A gente apenas está ali para conversar mesmo, mostrar para eles que eles são cidadãos, que eles podem fazer a diferença, que eles conseguem mudar a realidade deles, utilizando os meios que eles já têm acesso, que são os livros, a leitura, a literatura. Então a gente vai trabalhando isso com eles para eles perceberem por si só que eles podem fazer alguma coisa por eles mesmos. Porque quando a gente chegou lá, a gente teve um impacto muito forte de que seria uma realidade imutável. Eles tinham essa condição já neles de que eles ali nasceram e que ali eles iriam permanecer o resto da vida. Então a gente está ali para mudar a realidade deles, para que eles possam se perceber cidadãos
e possam também trabalhar isso ao longo da vida, trabalhando com eles mesmos e possam se reconhecer como cidadãos. Isso é o mais importante do projeto, é fazer com que eles se reconheçam, né, como E essa tais. postura de vocês, né, enquanto diálogo, isso acaba aproximando eles de vocês. Exatamente. Né? A fala deles é muito importante porque desde sempre eles se encontram num lugar onde eles são muito suprimidos. Então, quando encontram um lugar onde eles podem falar, podem se abrir, podem contar suas experiências, podem não ser julgados, né? Ali dentro eles ficam mais à vontade. Então, eles conversam com a gente de uma forma muito mais íntima, muito mais amigável do que se algum professor ou algum palestrante chegasse lá para conversar. Então, é uma relação mesmo que a gente foi criando e eles têm uma confiança muito grande na gente. A gente está no 3º ano já do projeto, a gente dá para o 9º ano, né? Então, o pessoal do 7º, do 8º, eles ficam, não, professor, tio, né? quando é que vocês vão dar aula para a gente? Eles já ficam na expectativa de ter o projeto com eles também. Mas sabe, Bruna, na verdade, o grande diferencial é a gente fazer com que eles reconheçam esse acervo, literatura e tudo isso como acréscimo, mas que isso os potencialize, né? No fundo, o que a gente quer é que essa transformação venha deles mesmos, né? Sobretudo a partir de coisas como autoestima, né? Imaginação, né? Essa possibilidade de recriar o mundo, reinventar. Nós acreditamos muito a arte, né? Nós damos crédito à arte como a grande potencializadora da transformação da realidade, as mais diversas formas de arte. Nós trabalhamos mais diretamente com a literatura, né, e a poesia, mas toda a arte é muito transformadora, né? E eles produzem, sabe? Eles produzem, né, como parte integrante, né, dessas dinâmicas, eles produzem textos, poemas, desenhos. A manifestação como desenho, né, a arte como desenho também é muito interessante ali, porque por vezes não dá para sair nem com palavra, né? Em alguns casos, né, as questões estão tão por serem trabalhadas ainda que elas precisam ser representadas na forma gráfica. Então a gente já vai acumulando nesses 3 anos um material documentado assim para a gente ao final, né, para a gente ver, né, a hora que for possível, produzir um trabalho, né, nosso da PUC. No sentido desse olhar para essas, né, escolas envolvidas e de como esse tipo de atividade pode de fato dar resultado no crescimento pessoal, né, e cidadão dessas pessoas envolvidas, né? Na verdade é algo que impacta a comunidade como um todo, né? A gente percebe, não durante o projeto como um todo, mas pelo menos 2 vezes ao ano, no final do 1º semestre e no final do último, a gente faz um encontro com professores, então a gente reúne a comunidade, né, acadêmica ali envolvida como um todo, com os pais, né, e com os alunos. Atividade acadêmica da escola. Da escola. E aí a gente percebe, a gente faz dinâmicas diferentes com cada um, mas a gente percebe que há um reconhecimento da escola sobre o significado dessa atividade com esses alunos, qual que é a correlação, a interdisciplinariedade que ele imprime na correlação com as disciplinas cursadas, né, pelos meninos. E, sobretudo, talvez o impacto mais positivo seja esse, né? O depoimento dos pais do que isso representa, né? Claro que, por vezes, e principalmente no começo, né, a gente percebe, há uma dificuldade de, inclusive, estabelecer essa percepção, né? Mas aos poucos isso vai acontecendo, né? Os pais, principalmente talvez na primeira reunião do ano isso não fique tão evidente, mas na segunda já é muito mais claro por parte dos próprios pais o reconhecimento dessas transformações, né? Como que é bacana assim, eles reconhecerem o ganho de seus filhos, a potencialidade de fato criativa, né? Essa relação mais humanizada. Acho que isso é um ganho muito especial para nós. E quais seriam essas transformações? Eu ia só comentar que na última reunião que a gente teve, nós somos surpreendidos por um material que eles produziram, eles mesmos quiseram fazer isso, e eles entregaram para a Luciana, eles deram para a professora um livro de poemas que os próprios meninos fizeram. Então, cada um produziu um poema, eles fizeram um livro muito bonito. Um livro-álbum, né? Um livro-álbum. Eles colocaram bacana. todos os poemas e entregaram para ela como um presente. E isso foi, assim, muito gratificante, porque a gente vê que aquilo está gerando frutos, né? Eles estão realmente absorvendo aquilo todas as vezes que a gente vai lá e eles estão reproduzindo isso ainda para além da escola. A gente consegue perceber isso e isso é o mais gratificante para a gente, né? Que é uma forma, além da imaginação, da expressão Exato, deles. a expressão deles. Sim, você perguntou, né, quais são os ganhos, né? A gente percebe alguns professores, principalmente por língua portuguesa, né, falam ou colocam esse despertar, maior participação, maior oralidade, né? E olha que a oralidade já é algo tão nosso, né? Mas
construir, organizar o pensamento, né, e se expressar, fazer essa correlação entre o que está se dizendo e as emoções e tudo isso. Isso a gente já ouviu, né, como depoimento da professora de língua portuguesa lá na UFViana, né, como um aspecto positivo, né. Perceber correlação de conteúdos, né, como o poema ou a crônica ou o conto trabalham com mais de um tema. Por vezes a gente está falando de cidadania, mas a gente vai lá na ecologia, que é absolutamente, né, relacionado. Então a gente vai falar, por exemplo, sobre o que significa cuidar do lixo. Então, começa a se perceber que os temas se correlacionam. São interligados. Então, são interligados. Então, digamos, essa abertura, né, para reconhecimento de correlações temáticas do próprio espaço, né, ou seja, do próprio espaço no mundo, como que as coisas vão se conectando, isso vai acontecendo. Professora, então, para a gente encerrar, a senhora podia ler a poesia que você fez. Isso aqui é o seguinte, né, vamos deixar claro para o pessoal, saindo de uma dessas atividades que englobava, né, pais, alunos, os funcionários da escola, a direção, professores, nós, um desses trabalhos sempre muito bonitos, e foi numa experiência onde nós homenageamos o Manuel de Barros, ano passado foi, né, centenário, e aí todo mundo leu poemas do Manuel de Barros, foi um momento assim muito gratificante, né? Eu saí de lá muito emocionada, e logo depois de sair eu escrevi, né, eu sou uma poeta, né, eu não gosto nem do termo poetisa, é poeta mesmo. E aí escrevi esse poema para mandar para os meninos, os extensionistas, como forma de agradecimento, né, daquilo que a gente tinha acabado de fazer ali, né. O poema se chama Extensão, né. Sim, a extensão é extensa, a extensão é tensa, guarda um aumentativo que não cabe nos muros da cidade, da universidade, do universo, do uno e do verso. Sim, a extensão é caminho, é medida por fazer, é chão onde os olhos pisam, prol da diferença acontecer. Muito bem. É apaixonante a extensão, né? Põe paixão nisso. Professora Luciana, Luiz Felipe, muito obrigada pela presença de vocês e bom trabalho no projeto. Muito obrigada, Bruna. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br/proex. Saiba mais também no nosso Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!